Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Guilherme aqui. Então, no último capítulo, o Bosque das Águas, no Bosque das Águas, alguma coisa assim, ele falou mais sobre. No penúltimo ele tinha falado sobre o problema da alimentação, da comida e bebida. Agora ele falou. No último ele falou muito mais sobre as águas, sobre o rio, e aí eles andaram de aerobus lá e tal. E. Enfim, vamos continuar a nossa série de leitura comentada do nosso lar, capítulo 11, Notícias do Plano. Desejaria meu generoso companheiro facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem oportunidade à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo? Perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Eu estava tentando lembrar isso em alguns capítulos anteriores, né? Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então vamos lá. O André Luiz, quando ele saiu do umbral, ele foi direto para o auxílio, ele não teve que passar para regeneração. Mas se alguns estão refratários, né, se eles são mais propensos a errar, vamos dizer assim, né,
precisam de mais carinho, né, para subir para a colônia, eles vão para o de regeneração. Então, acho que, pelo que eu estou entendendo, é regeneração, auxílio, mais ou menos, né? E aí, comunicação e esclarecimento, eu acho que eles são meio horizontais. E aí, depois, tem um que eu não lembro, e o União Divina, né? Eu acho que o União Divina é o mais alto. Assim, lembro que eles falaram perto, né? Perto mais do divino, e o da regeneração é mais perto do terrestre, né? Eu esqueci qual que era o antes da União Divina, mas enfim. Então vou recapitular aqui. Quando se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Não sei se eu faço um pausa. Vamos continuar. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Deixaram-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Ele voltou para o hospital. Bom, em plena via pública, ouviam-se tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lises explicou fraternalmente. Bom, antes disso aqui, rapidinho... Ele falou, aqui em verdade a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Eu sei que em um momento existe um capítulo que chama Bônus Hora, mas aqui já dá para ter uma noção sobre meritocracia, né? Que na Terra, encarnados aqui, isso aqui não existe. Quem acredita na meritocracia não entende que a gente não começa do mesmo lugar. Muitos aqui na Terra começam a vida em escola particular, com aulas de inglês, fazendo esportes, não sei o quê, e muitos começam em favelas, tendo que trabalhar com 10 anos, ajudando a mãe e os pais, às vezes ajudando só a mãe ou só o pai, porque o pai já morreu, ou, né, enfim, então já começam, além de começar lá atrás, começam com uma bola de chumbo no tornozelo, né, pra sair correndo nessa corrida, né. Então, mas quando a gente chega do lado de lá, todo mundo é igual. Ele não falou isso com muita clareza nesse capítulo, mas só que isso vai ser dito mais pra frente.
mas já deu para ter uma noção aqui quando ele fala que o descanso é para todos, que bom, enfim, ele deu para sentir isso um pouco nessa fala do Lísias aqui, né? Bom, continuando, então eles voltaram para o hospital, desceram do aerobus, em plena via pública, ouviam-se tal qual observara a saída belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço, em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Olha que interessante, né? A música. E aí eu faço uma menção até à minha mãe. Minha mãe cozinheira, ela sempre trabalha com música. Ela tá sempre na cozinha, tá sempre com o rádio ligado. E eu cresci assim também. Meus pais, minha mãe, meus pais sempre gostaram de música, né? Enfim, fica a homenagem a ambos, né? Nesse ínterim, o acento é no i, né? Ínterim, mas a gente fala interim, não sei. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular repleto de indagações íntimas. Mais um capítulo que se acaba. O próximo é O Umbral. Enfim, mais um capítulo onde ele explicou um pouco mais sobre os ministérios. Ele falou que existem outras colônias, né? São perguntas cruas, simples, mas só que são... É por isso que esse livro é interessante, né? Ele perguntas simples que ele já traz isso pra gente aqui encarnado, que nos faz abrir os olhos cada vez mais, né? Então existem mais de uma colônia, cada colônia tem as suas particularidades, né? Assim como cada cidade, cada país, cada estado, né? Existem leis municipais, leis estaduais, leis federais, né? Então em cada município existem leis diferentes, cada estado existem leis diferentes, né? Então por que não vai existir cidades diferentes com modos de trabalho diferentes, né? Então, super interessante. Beleza, então? Obrigado, pessoal. Obrigado por mais uma. Valeu, que assim seja.